Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, àqueles que acessam o nosso canal. As palestras das reuniões públicas do Rita de Cássia voltam a acontecer de forma remota. Encerramos as palestras presenciais, as reuniões públicas que já vinham acontecendo novamente no último sábado, dia 8 de janeiro. Encerramos porque este é um momento de cuidados. Mas nós continuamos os nossos estudos, não paramos nunca durante todo esse período aí da pandemia. Aqui estamos renovando nossas esperanças a cada dia, com a certeza de que tudo isso vai passar. E antes de darmos início ao estudo dessa noite, dessa manhã, tarde, noite, vamos fazer uma prece. Vamos elevar os nossos pensamentos, colocando a figura doce e meiga do Mestre Jesus em nossa tela mental, pedindo ao Mestre que nos envolva com a sua luz, com a sua paz, que a harmonia esteja em nossos corações. Pedindo à equipe espiritual do Rita de Cássia que nos ampare, nos sustente e que nesta manhã possamos ter um aproveitamento destes momentos em que aqui estamos juntos. Fica conosco, Senhor, e que os ensinamentos que aqui serão trazidos possam servir para elevar cada um que aqui se junta a nós. E também chegar a tantos outros lares que não temos noção, mas que sabemos, precisam de uma boa palavra. Que sejamos capazes de realizar essa tarefa em seu nome. Graças a Deus. Bem, então vamos ao texto que está no livro Encontro Marcado, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 36 e que se intitula Libertação Espiritual, Libertação Interior e Reequilíbrio. Inúmeras vezes, nossa casa, através de encontros, palestras, os cursos, nós vínhamos chamando a atenção à reflexão a respeito de conhecermos melhor a nós mesmos, expandir a nossa consciência a respeito de quem somos, chamando a atenção para a necessidade deste trabalho do autoconhecimento. Efetivamente, se promovermos essa transformação em nós, transformação de atitudes, transformação do modo como olhamos o nosso dia a dia, a nossa vida, tudo que acontece conosco. Essa doutrina nos esclarece que este é o caminho efetivo para que possamos nos iluminar, tornarmos-nos pessoas melhores. E a gente vem trabalhando para isso. O nosso objetivo é diário, é constante, e assim deve ser. Esse texto nos chama a atenção para isso. A gente precisa refletir sobre quem somos do ponto de vista de espíritos imortais. E como espíritos imortais temos uma história, temos muitas vidas vividas, onde cometemos erros, fizemos escolhas, por vezes desastrosas, por vezes boas. Conquistamos algumas virtudes, sim, porque chegamos até aqui com conquistas. Mas também deixamos
algumas pedras lá pelo caminho, né? Magoamos, causamos sofrimento. E nesse momento, nessa folha em branco que a gente recebe a cada encarnação, temos a oportunidade de refazer esse caminho. E aí vem o grande reconhecimento de que, como espíritos, em processo evolutivo, neste momento encarnados, e sob a pedra angular que a doutrina espírita nos esclarece, que é a reencarnação, nós teremos a oportunidade da autocorreção. E veja bem, autocorreção e reparação, e não castigo, e não sofrimentos apenas. Fizemos escolhas mal feitas, sim, mas a gente tem a oportunidade de refazer o caminho. E esse ponto de vista já é muito importante para o enfrentamento das dificuldades que nos afetam dia a dia. A gente sabe que é uma tarefa um pouco difícil cumprir aquilo que as nossas consultas aos espíritos do bem nos traz, que é a necessidade da gente seguir agradecendo por tudo que nos chega à vida. Sejam tristezas, amarguras, enfim, sejam perdas, traições, agradecer a tudo, agradecer até aos que chamamos de inimigos. É uma tarefa difícil, sim, mas é o único caminho. Então, vamos insistir, vamos ver o que é necessário para que a gente se aproxime desse que é o caminho que nos indicam os benfeitores. Se a gente não reconhece as nossas fraquezas, se a gente não identifica em nós as sombras que nos levam a equívocos, se a gente não admite a nossa imperfeição, então a gente vai seguir culpando os outros, a gente vai seguir reclamando que Deus se esqueceu de nós, porque nos abandonou. E, na verdade, tudo isso acaba sendo uma grande perda de tempo, porque a trilha tem que ser caminhada por nós. A construção da fé tijolinho a tijolinho. E é uma fé que obra, é uma fé que tem que seguir agindo. Então, por isso que nós estamos aqui nessa manhã. E vamos ler o texto de Emmanuel com olhos e ouvidos, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vamos ver. O texto, então, começa assim. A solução ao problema da libertação espiritual, considerado originariamente, é questão de foro íntimo, qual acontece ao homem na vida comum. Uma criatura poderá ter renascido em lastimáveis condições de penúria e acordar para as responsabilidades da reencarnação em ambiente vicioso, seja na família consanguínea ou na esfera de relações sociais em que foi levada a conviver, atravessando, por isso, largo trecho de existência em perigoso arrastamento ao mal. Entretanto, se a criatura determina a si mesma o dever de elevar-se, acendendo no raciocínio a lâmpada do estudo e abraçando a trilha correta do trabalho, a breve tempo começa a receber o amparo daqueles a quem se faz útil, conquistando
mais alto nível, do qual consegue estender braços fraternos em socorro dos irmãos que ficaram na retaguarda. Ocorre o mesmo no domínio dos espíritos. Vamos ver aqui um pouco sobre esse pedaço que a gente leu aqui. Uma criatura poderá ter renascido em lastimáveis condições de penúria e acordar para as responsabilidades da reencarnação. Vejamos, os estudos que Kardec nos trouxe através da codificação e outros espíritos como André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier e tantos outros, Joana de Ângeles, Divaldo e por aí vai, nos esclarecem que no plano espiritual traçamos algumas metas de reparação. Novamente, eu vou chamar a atenção, reparação, e não punição eterna. E a isso chamamos de planejamento reencarnatório, que nós vamos ou não cumprir de acordo com as nossas escolhas. Ou seja, temos um livre-arbítrio que nos permite tomar decisões ao longo do caminho. E a gente pode tomar decisões equivocadas. Essa história de espírito imortal nos trouxe até aqui com erros e acertos. E daqui continuamos. Mas quanto mais esclarecidos estivermos sobre esta responsabilidade, é uma palavra importantíssima que a doutrina espírita costuma ressaltar. Não somos culpados, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, por isso é que vem a necessidade do esclarecimento. E aí, perguntamos, né? Mas se nascemos num ambiente vicioso, seja uma família com problemas de relacionamento profundos, seja no convívio social ou no trabalho, por que tantos conflitos? Porque Deus permite isso. Precisamos acordar e reparar os nossos caminhos, nos fortalecendo o espírito, fortalecendo as nossas virtudes, as nossas qualidades. E não há prova que nos sustente nesse fortalecimento, não há prova maior do que as dificuldades. Elas é que nos acordam e nos fazem caminhar. Bem, para que a gente possa, desta forma, então, acordar, que ferramentas a gente tem para nos auxiliar a fazer melhores escolhas, a compreender melhor os nossos gatilhos que nos levam ao erro? E aí, os espíritos nos respondem: estudar, esclarecer, instruí-vos. E é isso que a gente está fazendo agora. Acendendo, como diz o texto, acendendo no raciocínio a lâmpada do estudo, no raciocínio. Quer dizer, a gente tem que entender, a gente tem que compreender. Esse é o passo que nos dará firmeza nas escolhas. Compreender. A doutrina espírita não trabalha com dogmas, ela trabalha com raciocínio. E aí, compreendendo melhor o funcionamento, a relação que temos do plano encarnado com o plano desencarnado, a gente terá mais condição de fazer perguntas
produtivas, e não do tipo, porque Deus me abandonou. Perguntas do tipo, para que eu estou vivendo essa situação difícil, complicada? Os estudos nos esclarecem que neste planejamento reencarnatório que falamos, nós temos a previsão, digamos assim, de sermos auxiliados durante todo o curso da nossa vida encarnada. E esse planejamento reencarnatório, ele nos deixará, ao longo do caminho, as possibilidades de escolhermos outras questões, outros desenlaces, e seremos responsáveis por isso. Mas, e aí vem uma outra pergunta. Mas será que eu só vou ter ajuda se eu for bonzinho? Porque eu ainda sou bonzinho. Eu ainda tenho pensamentos que eu gostaria até de não ter, mas eu os tenho. Então, como faço? Se eu os tenho, eu então não serei auxiliada, não serei ajudada? Então, vamos aprofundando um pouco mais para responder essa pergunta. A gente vai ficar diante de uma lei. Uma lei que no universo denomina-se lei de sintonia. Para o Espiritismo, o que é a lei de sintonia? E aí eu vou ler essa descrição. Sintonia é a identidade vibratória das emissões mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados. A todo momento estamos em sintonia vibratória com outras mentes encarnadas ou desencarnadas. Sintonia vibratória. Livro dos Espíritos, na pergunta 459, o Kardec faz um questionamento aos espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Opa! De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, vamos voltar ao nosso texto da libertação espiritual. Determinada pessoa pode encontrar-se às súbitas debaixo da influência de entidades perturbadoras, seja por haver atraído com pensamentos infelizes, ou porque sejam elas aqueles companheiros que lhe constituem a equipe de sócios das existências passadas. Olha lá. Companheiros que lhe constituem a equipe de sócios das existências passadas. Emmanuel é delicado, né, ao se referir àqueles que ombrearam conosco em outras encarnações, com os quais cometemos erros, ou com os quais não soubemos fazer as melhores escolhas, né, das atitudes a tomar. Consequentemente, é capaz de sofrer induções à delinquência, as pessoas, em atormentados processos obsessivos, mas se delibera emancipar-se, veja só, se a pessoa se delibera emancipar-se, procurando a luz do conhecimento e situando o caminho no serviço aos semelhantes, passa a recolher de imediato
o concurso daquele a quem auxilia, alcançando mais alto nível, do qual pode enviar apoio amigo àqueles mesmos espíritos que se lhe erigiam, à condição de perseguidores. Olha só, não é fácil, mas se nós nos determinamos a emanciparmos, ou seja, a cortar este canal que nos liga a esses espíritos que nos perseguem, que se contrapõem àquilo que nos é aconselhado como o melhor, como o bem, há em todos nós a possibilidade de fazer esse caminho do bem, fazer esta escolha de emanciparmos-nos. Porém, do que depende? A gente falou sobre a lei de sintonia. E a gente falou também que a lei de sintonia é a ligação entre dois ou mais espíritos, ligação vibracional. O que isso quer dizer? Que nós estamos vibrando na mesma sintonia que esse que chamamos perseguidor, seja encarnado ou desencarnado. O Livro dos Espíritos nos chama a atenção, na pergunta 232, de que não precisa ser médium para atrair a si seres do mundo invisível. Precisa da sintonia. E aí, vamos ver aqui o que Emmanuel nos diz num outro texto que tem o título de Sintonia, que explica bem isso. Emmanuel nos diz assim: as bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados repousam na mente. Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. A pergunta que nós fizemos foi: só se eu for bonzinho? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer é renovar os meus pontos de vista que me induzem ao erro. Estudar para melhor compreender. Ter a bondade operante. Não é só bonzinho de coração. É o que eu faço pelo meu próximo, efetivamente. E olha, eu já posso fazer muita coisa. No miúdo, hein? Que, aliás, é no miúdo que a gente se compromete. E dessa forma, o Emmanuel faz uma correlação das nossas tendências, né, que ainda ao equívoco, como se fôssemos uma pedra no início de burilar, inicialmente burilada. E ele fala assim: nossa mente é como sendo uma pedra inicialmente burilada, que pode demorar-se por muitos séculos na ociosidade ou na sombra, sobre a crosta impermeável de hábitos nocivos e de impulsos degradantes.
Mas, se a expomos ao sol da experiência, olha lá, aquela determinação de melhorar. Esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto quanto a pedra burilada reflete a luz, certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios da sabedoria. Os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Eu vou repetir isso. Os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. E se a lei de sintonia se dá pela vibração que emitimos, que emanamos, sem o esforço de melhorarmos esta vibração, nós vamos nos conectar àqueles de quem reclamamos pela liberdade. Mas isso é afinidade. Então, como modificar isso? Poxa, mas eu já sou uma pessoa legal. Eu já sou uma pessoa do bem. Mas eu sou um espírito imortal que tem uma história que pode estar ligada a muitos enganos. E é na insistência, continuando obrar no bem, no quanto eu já posso, é que eu vou fazer a diferença para mim mesmo. Esse é um caminho que não é difícil para qualquer um de nós. Só é preciso atenção. Porque uma centelha pode se transformar num incêndio. Quais são os gatilhos que me levam, que me induzem ao erro e, consequentemente, ao sofrimento? Se eu não os conheço, eu sou refém deles. E esses espíritos pouco iluminados, digamos assim, obsessores, eles vão se aproveitar e se alimentar exatamente destas nossas fraquezas. No texto, então, para finalizar, ele diz assim: à frente, pois, dessa verdade, qual verdade? A verdade que é fácil compreender que todas as criaturas, toda criatura está vinculada a um grupo, a uma inteligência e corações que lhe são afins. Sejam nos referindo a companheiros encarnados ou desencarnados, que fique bem claro. Diante das avenidas da renovação e do progresso, descerradas indiscriminadamente a todos nós. A todos nós. Não é necessário ser médium para atrair seres do outro mundo. Está lá na pergunta 232 do livro dos médiuns. Não é necessário ser um médium, que, aliás, como espíritos que somos por natureza, todos nós podemos ser mediadores, né, com aqueles desencarnados. Mas a gente se refere normalmente ao médium e aquele que trabalha, enfim, que tem atividades, que já coloca essa potencialidade que vem em sua alma a serviço do bem. Então, à frente, né, dessa verdade, toda vez que estivermos inclinados à queda nas sombras da obsessão, quando na instância física, será possível receber a cooperação salvacionista de numerosos benfeitores.
reconhecendo, porém, aquela outra realidade da lei da sintonia, pela qual sabemos que o imã de atração das nossas companhias está no campo da nossa própria alma. O imã de atração das nossas companhias está no campo da nossa própria alma. Não será lícito esquecer que o trabalho de nossa libertação e reequilíbrio depende positivamente de nós. Não adianta culpar outros. Está no imã da nossa alma. Este imã que nos atrai, que nos liga a espíritos brincalhões ou outros que não estão ainda tocados profundamente pela lei de amor, de perdão, de caridade. E assim, para finalizar o nosso estudo, nós trazemos uma mensagem que é muito consoladora, que a doutrina espírita nos esclarece. Que ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Mas todos nós, pela lei das reencarnações, temos possibilidade de refazer o nosso caminho. E temos sempre, nosso planejamento espiritual prevê sempre um guia protetor que nos auxilie, intuindo-nos. Mas a gente tem que sintonizar com ele. E aí, se o que nos chega aos ouvidos não é bom, vem os ensinamentos de Jesus. Faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse contigo. Então, se não era bom para você, por que será bom para o próximo? Na pergunta, então, estejamos assim convictos de que nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? É uma pergunta que Kardec faz, de número que está no Livro dos Espíritos, é a de 479. Desculpa. E os espíritos respondem: sim, é um poderoso auxílio. A prece ela é uma ferramenta que está sempre conosco. Porém, não basta que murmurem palavras. Não basta. Deus assiste aos que obram, não aos que se limitam a pedir. É indispensável que façamos a nossa parte. Destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. O processo de autotransformação que a gente começou nesse estudo, alertando o processo de autoconhecimento para transformar hábitos e ficar atentos aos pensamentos. Espíritas, instruí-vos, esta é a primeira lei. A segunda, orai e vigiai. Com esses conselhos, melhor dizendo, com esses ensinamentos que são tão simples na sua natureza e que dificultamos tanto na sua realização, ficamos aqui nesse dia, tarde de hoje, com as reflexões para que possamos alcançar dentro de nós essa potência
que é a vontade que nos levará a melhores escolhas. Vamos agora, mais uma vez, nos conectar com a nossa individualidade espiritual, com os nossos guias, com os mentores da nossa casa, fazer uma prece para encerrar esse momento de estudo, agradecendo a tia Vera por ter criado esse espaço tão reconfortante para tantos corações, que é a Casa Rita de Cássia, que é a Casa Maria de Nazaré, e que possamos, Senhor, ter a bênção da companhia desses espíritos benfeitores que zelam por nós, que torcem por nós e que são, tanto quanto nós, ocupados com a nossa iluminação e com a nossa destinação maior, que é de sermos felizes. Que assim seja, graças a Deus.